A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 39 e versículo de número 7, que diz assim: Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Guarde uma coisa no seu coração. Todas as vezes que Deus tiver um grande plano para cumprir na sua vida, todas as vezes que Deus tiver realmente um plano de salvação na sua história, um plano de mudança de vida, de cativeiro, uma promessa, um sonho para que Ele possa concretizar na sua vida, vai haver tentações no seu caminho. Vai haver levantes para que você desista, para que você pare, para que você retroceda ou até mesmo para que você venha ceder ao pecado. Nós vamos observar que essa mulher, a mulher de Potifar, começou a tentar José. Ela começou assim, sabe, irmãos, a importunar José. Ela queria que José se deitasse com ele. Porém, José disse: como é que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Além de pecar contra o meu Deus, como também eu iria fazer isso com o meu Senhor, que me abençoou tanto, porque Potifar havia abençoado muito a vida de José. Ele não tinha, irmãos, controle de nada na casa dele, ele entregou tudo nas mãos de José. E José não era uma pessoa traíra, não. José era uma pessoa de confiança. E além de Potifar ser um homem que havia confiado tudo nas mãos de José, José também tinha um Deus. O nosso Deus, o Todo-Poderoso. E José sabia que aquilo ali seria totalmente contrário à vontade de Deus para a vida dele. Ele sabia que se ele cedesse àquela tentação, ele perderia tudo que Deus havia designado para a vida dele. Deus me trouxe aqui para te falar: cuidado com as tentações. Cuidado com as tentações, é tempo de você resistir. Ribiasto decanta. Eu não sei o que está te tentando. Pode realmente não ser na área de homem, de mulher, mas pode ser em uma área financeira, pode ser em uma área, não sei, sentimental, não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei que é uma tentação. Quando Deus designa uma palavra dessa, Ele tem o endereço certo. E o Senhor, Ele fala para você através da palavra dEle: cuidado, diga não às tentações, seja em qual área for da sua vida. Porque, como eu falei, o inimigo sabe que Deus tem grandes planos para cumprir na sua história. O inimigo sabe quando Deus tem grandes projetos para fazer na nossa vida. Então qual será o intuito? A intenção dele vai ser sempre levantar alguma coisa para tentar impedir o projeto de Deus na nossa vida. Ele vai querer impedir. Ele vai querer invalidar. Quando ele observar que você não desiste, ele vai querer fazer outras coisas para desmotivar você e tirar você do caminho, do sonho que Deus colocou no seu coração. Porque assim, irmão, você vai observar que José era um rapaz perseverante. Mesmo tendo passado por tudo que José passou, mesmo tendo sido vendido pelos seus irmãos, mesmo tendo acontecido tudo que aconteceu com José estando na terra estrangeira, sendo escravo, José não deixou a sua fé de lado. José não deixou de crer em Deus. Então o inimigo, quando ele vê que ele não consegue de uma forma, ele tenta de outra. E qual foi a outra forma que ele estava tentando a José? Usando a mulher de Potifar. A mulher de Potifar começou a insistir para que ele se deitasse com ela. E o inimigo, irmãos, ele não desiste de primeira não, ele insiste. Porque ele quer ver muitos daqueles que têm a promessa de ir morar no céu realmente perdendo essa promessa, porque ele já não tem mais o direito. Ele não tem o direito de morar na glória, então ele quer levar o máximo de pessoas com ele para o inferno. E Deus está dizendo: cuidado, Richarabastui. Cuidado com as tentações. As tentações não vai vir feia, não vai vir ruim. Você vai observar que ela era esposa de Potifar. Potifar era o senhor de José. Você acha que essa mulher é uma mulher feia? Claro que não. É claro que não, irmãos.
E muitas vezes o inimigo vai vir com pratos bons, aparentemente. Olhando para os olhos humanos, você vai dizer maravilhoso, mas o final é amargo, riastui. O final é de morte. O final é ruim. Lembra de Sansão com Dalila? Se deitava com quem não devia, desobedecia a ordem de Deus. E o final de Sansão foi amargo por confiar em quem não devia e por fazer aquilo que Deus havia dito para ele não fazer. Lembra de Davi? Deitou-se com Batseba, olhou, achou bonita. Quem é ela? Aí vinha a resposta, a esposa de Urias. Qual era de Davi? Tirar os olhos e fazer como José, fugir da aparência do mal. Mas não. Davi se deita com Batseba e a espada entra na casa de Davi. Porque, irmãos, o pecado é uma consequência. Ribiasto, decanta, e Deus está chamando pessoas aqui a dominar riasto e desejos. Rabaracantarasto, ribiandalasto. Tu foi chamado, tu foi chamada para ir morar no céu. É por isso que o inimigo vem com os pratos, sabe? Vem com as tentações contra você. Você diz, meu Deus, o que é isso? E Deus está dizendo, é porque você tem um propósito a cumprir nessa terra. E além disso, você foi chamado para morar na glória. É por isso que o inimigo ele vem com os pratos dele para tentar desviar você do caminho, rabastui. Para tentar desviar você da rota. Quando Satanás ele tenta Jesus, irmãos, no deserto, a Bíblia nos diz que Jesus estava ali, 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Ele vem logo com o quê? Satanás vem logo tentar Jesus com o quê? Com pão. Ele vem logo falando do pão. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ele foi na necessidade. Cuidado com o que o inimigo tem tentado você, porque ele sabe o que te agrada. Ele sabe o que é agradável, rabastu, e decanta aos teus olhos. Sabia disso? O inimigo ele fica nos estudando, ele fica ao derredor, irmãos. Ele sabe o que agrada, ele sabe o que não agrada. Então ele não vai colocar no seu caminho algo que ele sabe que não vai chamar a sua atenção e que não vai lhe agradar. Muito pelo contrário, ele vai te mostrar algo que vai parecer ser bom, mas o final é de morte. Rabasto. Porque se José deitasse com a mulher de Potifar, ele ia perder tudo. E Deus me trouxe aqui para te falar, não abra mão do projeto que eu tenho contigo. Declare comigo, eu não vou abrir mão da promessa de Deus para minha vida por causa de um prazer momentâneo. Eu não vou abrir mão da promessa que Deus tem para minha vida, isso é mistério, por causa de um prazer momentâneo. Tem pessoas aqui que Deus tem grandes projetos e Ele te trouxe aqui para te alertar. Se está te tentando, fuja da aparência do mal. Se você veio do meio das drogas, para que ficar no meio de pessoas que estão fazendo aquelas coisas que são ilícitas? Se você veio do meio da prostituição, para que ficar andando com pessoas que são da prostituição? Se você veio do meio da pornografia, por que ficar vendo algumas coisas na internet que podem te levar a abrir caminhos para voltar de novo para a pornografia? Você entende, irmãos? Você entende que aquilo que te leva a pecar, você, foge, ribiasto. É tempo de fugir da aparência do mal. Fugir daquilo que pode te levar a pecar. Fugir daquilo que pode te levar a cair. Isso é tão grave, mas tão grave, que tem gente, irmãos, que se cair não levanta, não consegue mais levantar. Não consegue mais levantar. E o intuito do inimigo é esse mesmo, que cai e não volte mais. Porque tem muitos que conseguem ainda voltar. Mas tem outros que não conseguem mais. Que caem, ficam prostrados e morrem nos seus pecados. Iribiasto decanta. E perdem o direito da salvação. Então, em nome de Jesus, esteja alerta. Esteja sensível. Cuidado com a mulher de Potifar. Cuidado com os desejos desenfreados da carne. O que levou Sansão até os seus olhos vazados foi a sua desobediência constante e o seu desejo desenfreado pelo pecado. E Deus está dizendo, existem pecados que cabe a ti dominá-lo. Porque se você não dominar, ele pode dominar você. Foi isso que Deus, ele disse para Caim. Quando Caim estava para fazer algo com Abel, para realmente matar o seu irmão, Deus disse para ele, o desejo está às portas, cumpre a ti dominá-lo. Você precisa dominar o que você está pensando em fazer, Caim. E nós sabemos que Caim não dominou. E a consequência veio. E Deus está dizendo, rabaço e decanta, para você. Cuidado para a consequência não vir. Quem domina é você. Você busca a Deus no jejum, na oração. Você consagra, você pede a libertação, pede a ajuda do Espírito Santo, pede para Jesus te guardar. Porém, a sua parte quem faz é você.
José, quando viu a mulher de Potifar ali chamando ele para se deitar com ele correu, irmãos. Ele não ficou ali pensando, eu vou ou eu não vou, eu faço ou não faço. Tem coisas que você não tem nem que pensar. Tem coisas que você precisa fugir mesmo, sair de perto. E dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me guarda. José não abriu mão do propósito de Deus. José não abriu mão do sonho que Deus havia designado para a vida dele. Não abra mão dos sonhos, minha filha. Não abra mão dos sonhos, meu filho, dos projetos que Deus designou para a sua vida. Que Deus designou para a sua história. Grande é o que Deus tem para cumprir contigo. Rabaçu e decanta nessa terra. Riai, shai decanta. Mas você precisa continuar na posição. Se José se deitasse com a mulher de Potifar, estava destruído. Ele ia morrer. Não ia ter sonho que se cumprisse. Deus ia levantar outro como governador e as coisas iam fluir. Porque para Deus, irmãos, não faz diferença nenhuma. Faz diferença pra gente, mas para Deus não. Porque a obra de Deus não para por causa de pessoas que pecaram e que não quiseram agradar o coração de Deus e viver o propósito de Deus. José tinha livre-arbítrio, porém José escolheu agradar o coração de Deus e fugir da aparência do mal. José disse, como cometeria tamanha maldade contra o meu Deus? Como pecaria contra ele? Como pecaria contra o meu Deus? José sabia que ele tinha um Deus que realmente se entristeceria se ele fizesse aquilo. E ele tinha um Deus que a vida dele estava inteiramente nas mãos desse Deus. E é isso que você tem que lembrar. A sua vida está inteiramente nas mãos do Senhor. Ai de você. Ai de nós se não fosse Deus. É por isso que você tem que dominar alguns desejos. É por isso que você tem que dominar algumas práticas que tentam voltar sobre a sua vida, sabe? Elas tentam retornar e você tem que dominar isso. Para que você não caia em tentação, para que você não perca direito à salvação. Porque, irmãos, depois de afastado, para voltar é muito difícil. Depois de ter cedido ao pecado, depois de ter comido, sabe, o vômito, é muito difícil retornar. E Deus está dizendo para você, não volte atrás. Quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás. O Senhor não se compraz naqueles que retornam. Então não retroceda, riá, xarabará, canta, isso é mistério. Não abra mão, declare comigo, eu não vou retroceder e não vou abrir mão do que Deus tem para mim. Eu não vou retroceder e não vou abrir mão do que Deus tem para mim. Deus te chamou para a salvação. Não abra mão dos propósitos de Deus. Deus tinha para José aqui governo. Deus ia abençoar, Deus ia prosperar José. Mas mais forte, melhor do que isso. E mais poderoso do que isso na vida de José era a salvação. E José, ele cumpriu o desejo de Deus para a vida dele. E ele se tornou governador do Egito. Porque realmente ele dominou aquilo que queria dominar a ele. Então domine aquilo que quer te dominar. Não deixe que pecados te dominem, mas domine você esses pecados. Fuja da aparência do mal. Faça como José, diga não para a mulher de Potifar. Diga não para os desejos carnais, que você vai ver Deus cumprindo grandes propósitos na sua vida. Deus cumpriu grandes propósitos na vida de José, porque José soube guardar o propósito. Porque José soube guardar a fidelidade para com Deus. É aquele que é fiel a Deus. Deus permanece fiel a ele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando. E você quer aceitar Jesus? Coloque nos comentários, sim, eu aceito Jesus. Você quer se reconciliar? Coloque sim, eu me reconcilio com Jesus, que nós vamos estar orando. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Pai, para te agradecer. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que está alertando. E o Senhor só alerta aqueles que o Senhor ama, Senhor. Pai, nos ajuda, nos dê força para fugirmos da aparência do mal. Porque quanto maior o propósito, mais o inimigo vai investir pesado. Porém, maior o Senhor quem nos chamou. E eu creio que como José venceu, como Jesus venceu, nós também vamos vencer, Pai. Vamos vencer as tentações. Vamos vencer, Pai amado, aquilo que o inimigo tem tentado colocar no nosso caminho, desejos desenfreados, coisas que parecem pecados, que parecem que não vão ter saída, que não vai ter como a gente resistir, mas o Senhor vem e nos dá força, nos dá estratégia, e nós conseguimos vencer para a glória do teu nome, porque clamamos pelo teu sangue, porque clamamos por misericórdia. O Senhor nos fortalece. Pai, nos ajuda a fazermos a nossa parte, a resistirmos a toda a tentação, que os teus filhos possam estar aqui alertas com essa palavra, possa realmente vigiar e orar para que não entre em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vai, Senhor, dando estratégia, sabedoria, mostrando quem é a mulher de Potifar para os teus servos, para que eles não caiam em tentação. Vai cobrindo teu povo com teu sangue, vai guardando, vai livrando, vai protegendo, vai desfazendo todas as
astuta cilada do inimigo, vai curando, Senhor. Aqueles que necessitam de cura, vai libertando. Aqueles que necessitam de libertação, clamamos a Ti, porque Tu és um Deus vivo, um Deus que pode fazer um milagre acontecer em favor do Seu povo. E nós cremos na cura, na libertação, na salvação, na restauração para a glória do Teu nome. Pai, toma aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoa as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento. O Espírito Santo vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são Teus, Jesus. São ovelhas do Teu pasto, vai cuidando de cada um deles, vai dando estratégia, Pai, vai dando sabedoria, vai, Pai amado, mostrando o caminho que eles devem trilhar, porque são Teus, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Continua conosco, meu Pai, nos livrando, nos protegendo e abrindo os nossos olhos para que a gente não venha cair em tentação. Livra-nos de todo mal, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus está dizendo para você, continue sendo fiel, porque você vai ver como vale a pena manter a fidelidade para com Deus. José pôde provar o quanto vale a pena ser fiel ao Senhor, e você também poderá provar, porque você vai ser fiel a Deus. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.